Eles apanharam, eles foram torturados no DOPS. Eram estrangeiros que estavam legalmente no país. Como é que era possível você manter essas pessoas presas, torturadas? A pressão internacional era fabulosa. E o mundo inteiro está protestando, até a Cruz Vermelha Internacional falando: o Brasil, esse governo não deve fazer isso aí, porque não tem prova, não tem nada. 做了很多工作，当我们受到进一步的迫害的时候，我们曾经绝食过在监狱里，他就劝我们，你们不要绝食。 Curta-metragem de resgate. O filme Meus Amigos Chineses, de Sérgio Sbragia, é um registro afetivo de um episódio que marcou a infância dele. Eu tinha 10 anos de idade, fazia coleção de selos. E sempre que eu passava na portaria, ali na portaria tinha um escaninho grande, né? Aqui são muitos apartamentos. No meio de todos ali tinha um que estava sempre cheio de envelopes com selos do mundo inteiro. E eu ficava de olho ali naquele escaninho, né? Um dia, eu e meu irmão, nós tomamos coragem e batemos no apartamento lá onde tinha lá os envelopes. E atenderam esses chineses, né? Que a gente já conhecia de vista ali. Então, os chineses eles foram muito gentis e deram pra gente lá. Foram lá para dentro, tiraram dos envelopes assim uma montanha lá, uma mão cheia de selos e deram de presente. E a partir daquilo, sempre quando a gente encontrava no elevador, entendeu? Se falava de futebol, o Brasil, isso era 63, né? O Brasil era bicampeão mundial, né? As crianças todas empolgadas com futebol. A gente tinha aqui no edifício, aqui embaixo tem um campinho de futebol. Inclusive os chineses deviam assistir o nosso campeonato aqui embaixo. Era de noite, com refletor, com os times uniformizados e tudo. Esses selos aqui, eles são são sobras, né, dos meus álbuns, né, dos selos que eles nos davam, né. Eles não eram caros, mas não eram comuns, entendeu? Porque aqui o Brasil não tinha muitas relações com a China, né? Os chineses moravam ali, naquele apartamento ali, podia ter uma bela vista, uma vista ainda mais bonita na época que não tinha vários desses edifícios aqui, né? Sérgio e a mãe dele, Dona Neise, só entrariam no apartamento dos chineses quando eles foram presos, exatamente 3 dias depois do golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil. Foi chocante vê-los sair algemados, cheio de policiais aqui no prédio, ao redor todo. E o apartamento deles, depois, com a porta aberta, as coisas quebradas lá dentro. Eu fiquei surpresa, mas eu acho que meus filhos, que eram crianças de 10, 12 anos, ficaram mais impressionados. Pela lei, pela honra e a liberdade. Espiões da China Vermelha que já vinham com seus passos vigiados pela polícia carioca, enquanto as antigas autoridades federais lhes facilitavam a ação, ao serem presos, tinham em seu poder volumoso material subversivo. As provas eram agulhas e remédios, comprimidos envenenados, agulhas envenenadas, e uma pipa teleguiada com uma bomba que seria jogada nos inimigos da Revolução. E descobriu-se o seguinte depois, que nada daquilo era verdade. As agulhas e os comprimidos eram agulhas de acupuntura e comprimidos para dor de cabeça, de medicina chinesa. E o tal do dragão de fogo, que eles chamavam, que era a bomba teleguiada, um papagaio, uma pipa, era um desenho de uma matéria da Xinhua, saída anos atrás. Não tinha nada daquilo, aquilo foi tudo criado. Tanto é verdade que no processo, que são 4 volumes e 18 apensas, nada disso é citado.
Não entra como prova que condenou os chineses à subversão. Você imagina que desses 9 chineses, apenas 2 falavam português, um falava, os jornalistas que chegaram aqui em 61. Os outros não falavam. Foram jogados com extrema violência, extrema brutalidade, torturados, apanharam, tiveram unhas arrancadas, sofreram as mais variadas agressões físicas, foram jogados numa cela do DOPS, ficaram incomunicáveis por um longo período. Ninguém se dignava a falar inglês com algum do grupo que falava, alguns falavam inglês, submetidos a condições duríssimas na prisão. Para o jornalista Murilo Fiuza Neto, autor com Cissa Guedes do livro O Caso dos 9 Chineses, as prisões tiveram um mentor, o então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Ele vislumbrou na questão da revolução, ou do golpe, ou revolução, como se dizia na ocasião, a possibilidade de se tornar presidente em 65. E aí ele tinha que arrumar um pretexto para dizer que o comunismo de linha chinesa, então mais radical, já estava instalado e já estava no quintal de casa. Ele pegou então aquele grupo, aqueles 9 chineses, que estavam aqui legalmente, desde 61, com vistos do Itamaraty, e a polícia política dele então foi e prendeu aqueles 9 chineses. A vinda dos chineses ao Brasil tinha sido resultado de uma aproximação engendrada pelo governo Jânio Quadros, que enviou o vice, João Goulart, à China em 1961. Existia um desejo do Jânio Quadros de praticar o que ele chamava de política externa independente. O mundo vivia naquele momento a Guerra Fria, a polarização, e ele viu uma oportunidade para o Brasil se recuperar, inclusive, da grave crise financeira que vivia naquele momento, depois do governo Juscelino Kubitschek, de se relacionar com países com os quais os Estados Unidos não mantinham um relacionamento comercial. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. O embaixador Luiz Vilarinho, na época com 26 anos, fez parte da comitiva brasileira que viajou à China e se lembra da importância que o governo chinês deu à visita. A recepção foi fantástica, viu? Nós não esperávamos quando a recepção foi dada ao vice-presidente, foi de altíssimo nível. Foi recebido por todo mundo, inclusive por Mao Tse-tung. Recebido com todas as honras por uma China obviamente interessada nessa aproximação com o Brasil, com quem não tinha relações diplomáticas, o primeiro líder político latino-americano a visitar o país comunista se entusiasmou. Talvez excessivamente, como indicou um relatório assinado pelo subchefe da missão, embaixador Araújo Castro, sobre promessas feitas por Jango, que era também presidente de um partido de esquerda, o PTB. Ele era um político. Em determinadas ocasiões, ele realmente pode ter se exaltado, né? E esse relatório chegou no Itamaraty quando não havia sido decidida a situação política do país. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Multidões cheias de emoção despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. De concreto da visita, o que saiu foi um acordo interbancário entre o Banco do Brasil e o Banco Popular da China, assinado 2 dias antes da partida. Os chineses vieram como decorrência desse acordo, que falava que seriam estimulados todos os mecanismos que facilitassem o comércio e autorizada a constituição de um escritório comercial chinês. Dos 9 chineses que vieram para o Brasil legalmente e mais tarde seriam presos, torturados, condenados e expulsos,
5 ainda estão vivos. Um deles, Zhu Qindong, hoje com 84 anos, deu um depoimento exclusivo ao Globo News Especial em Pequim. 中国和巴西的关系开始往前发展了，所以双方需要互相交流，所以就总是就指定我和王维珍先生去巴西从事这个新闻报道，介绍巴西的情况，使得我们的人民更好地了解巴西。在当时的情况是，当时是很高兴的去完成任务，去做很好的事情，但是没有想到以后会发生什么事情。 Objetos chineses para onde quer que se olhe. Ali é tapete de 600 linhas, que é coisa muito rara. A casa do advogado Danilo Santos reflete a ligação profunda que ele tem com a China. Os chineses primeiro dizem, primeiro amizade e depois os negócios. Essa ligação vem de longe. Danilo conta que foi procurado pelos chineses em 1963. Eles estavam enfrentando uma série de burocracias para montar a exposição comercial prevista no acordo firmado na viagem de João Goulart ao país 2 anos antes. Tínhamos um grande problema, era a Cassex. Os chineses sempre reclamavam, porque na China, quando diz sim, é sim. E aqui nós tínhamos que catalogar mais de 5.000 produtos chineses. Era uma loucura. Então eu fui contratado para tratar desse assunto e fiquei conhecendo 7 chineses. Os 2 jornalistas eu não conhecia, nem sabia que eles estavam aqui no Rio. A partir da mudança dos ventos no cenário político nacional, Danilo chegou a alertar seus clientes sobre os riscos que eles corriam por serem de um país comunista. Foi em vão. 而我们呢，当时很正常的工作。这个64年3月31号到64年4月1号这段时间里，巴西社会是很动荡的，这个不平静的。所以赶到4月1号、4月2号的时候呢，反政府的军人、军政兵呢，已经夺取了政权。所以我们作为新华社记者和在那里的从事贸易和展览工作的，一共9个人，人不多，3个组。 Depois do golpe, com a prisão dos chineses, o advogado deles também foi acusado de subversão. Logo depois também eu fui preso. Mas a minha salvação é que eu tinha um contrato com os chineses, e eles sabiam. Só que na auditoria militar, ninguém falava da exposição. Eles eram terroristas, eles estavam para subverter a ordem, para criar guerrilhas no Brasil. Eles apanharam, eles foram torturados no DOPS. Começaram a apanhar em casa e continuaram no DOPS. Inclusive, na cultura chinesa, tocar no corpo de um chinês é uma ofensa gravíssima. No depoimento ao Globo News Especial, Zhu Qindong mostrou uma foto da época e se emocionou. 对呀，我这个两刀，我现在还有痕迹啊！我这个第一两在这个地中哥给打完了，但是不影响生命，所以我也没有治死。这个一生都留下了这个印记。这个照片呢，我们当时不知道，我回国以后才知道，也不知道是哪个国际通讯员发的。 Danilo Santos pediu ao grande jurista Sobral Pinto, amigo do pai dele, que defendesse seus clientes. Mas para evitar problemas com o governo militar, era preciso que um país fizesse um pedido oficial ao advogado. Danilo recorreu então a diplomatas cubanos. Chego com os 2 cubanos e vamos falar com o doutor Sobral. O doutor Sobral falou 1h30 mal do comunismo, mal do Fidel, arrasou com Cuba, arrasou com a União Soviética, arrasou com a China. E no final disse, não quero 1 centavo de dinheiro sujo de sangue. Então vou defendê-lo. 我是一个天主教徒，卡多里，在思想意识上跟你们这国家是不一样的，是对比的，意识上。但是因为我看了你们很多关于你们的材料、资料，
Era um homem fora do comum. E ele passou a se dedicar a defender os chineses. Eni Miranda era uma jovem advogada e se encantou com o empenho do Dr. Sobral. Ele trabalhou com muito afinco. Eu me lembro que foi o primeiro caso que eu tomei conhecimento assim que eu entrei para o escritório, e eu ficava fascinada pela forma como o doutor Sobral argumentava e como ele foi desconstruindo toda a farsa montada pela polícia política da Guanabara e depois pelo Exército. Apesar de todos os esforços, Sobral Pinto não conseguiu evitar que os chineses fossem condenados. Mas o jurista aparece como um herói na história desse primeiro escândalo internacional de violação dos direitos humanos pela ditadura militar. Se ele não conseguiu vencer esse caso no tribunal, por conta da situação que a gente vivia naquela época de exceção, com o regime ditatorial instaurado, ele conseguiu convencer a opinião pública. Esse é um grande feito. Ele foi incansável, ele ia às redações, ele conversava com os jornalistas incansavelmente, um homem de mais de 70 anos. E o Antônio Calado escreveu uma frase maravilhosa, que a gente até usa no livro, sobre o trabalho de Sobral Pinto. Ele falou: enquanto o Sobral Pinto não resolve esse imbróglio, ele não dorme e não deixa a nação dormir. A China também foi incansável na mobilização internacional contra a injustiça a que seus cidadãos eram submetidos, a tal ponto que o governo militar brasileiro, constrangido, decidiu expulsar os chineses. Eles haviam sido condenados a 10 anos de prisão, mas pouco mais de um ano depois eram recebidos como heróis na China. Eles foram recebidos por Zhou Enlai, por Mao Tse-tung, por altas autoridades do Partido Comunista e foram condecorados como heróis. Eles são conhecidos até hoje na China como as 9 estrelas, ou os 9 corações vermelhos voltados para a pátria. O jurista Sobral Pinto teria ainda um outro papel nessa história, o de cupido. Preocupado com o estado dos 9 clientes, na volta ao país, ele pediu que a noiva prometida de um amigo chinês os visitasse na casa de repouso onde se recuperavam. Eu conheci essa noiva chinesa, foi um rapaz, tem um compromisso comigo de casamento, mas nunca viu ele, não conhecia, nunca escreveu carta. Ele, primeiro carta que o Dr. Sobral mandou, ele escreveu para mim e para visitar essa noiva chinesa. Dona Chu, que morava em Xangai, tinha acompanhado o caso dos chineses pelo jornal. Ainda assim, ficou impressionada com o que ouviu deles. Assustadora, lá dentro da cadeia, falou, até a gente arrepiava. E pegou agulha de ferro, entra 10 dedos aqui. Aí Xiang Baoshan também faleceu, eu tenho ligado com a viúva dele. Ele abriu a camisa para mim ver, tudo queimada. Mais tarde, o Dr. Sobral escreveria uma carta ao primeiro-ministro Zhou Enlai, pedindo autorização para que Dona Chu viajasse ao encontro do noivo no Brasil. Ela se casaria no ano seguinte e viveria feliz com o marido por 18 anos, até a morte dele. Dona Chu fala do advogado com imenso carinho. Quando chegou aqui, já uma semana eu já visitei o Dr. Sobral já. Mas recebi gente direitinho, tudo. Nossa, um grande gente, uma grande pessoa. Ele deu de presente para mim lembrança, eu guardo até hoje. Esse ano, faz 50 anos, essa nova chinesa presa, né? Os chineses não esquecem. O governo chinês não esqueceu o fato de o Brasil jamais ter pedido desculpas pela tortura e expulsão dos 9 corações vermelhos. Isso ficou claro na primeira tentativa de reaproximação com a China do governo do presidente Ernesto Geisel, 10 anos depois do golpe militar. Foi possivelmente o trabalho, a missão mais importante que eu tive nos meus 43 anos de carreira diplomática. O diplomata enviado a Pequim para negociar conta que foi surpreendido. A partir de um determinado momento, os chineses se formalizaram, como que amarraram a cara e começaram a falar do ocorrido com os 9 chineses aqui no Brasil. Falaram, visivelmente, foi um desabafo da parte deles. E
sem ofensas, sem nada, mas muito forte, muito afirmativos, assertivos. Consideravam que os chineses haviam sofrido uma humilhação e eles eram, que repercutiu muito mal perante todo o povo chinês. Em suma, estavam visivelmente aborrecidos, magoados, etc. E a nossa conversa terminou por aí. O diplomata chinês, que viria a ser embaixador no Brasil anos mais tarde, foi o intérprete dessa conversa. Quando o diplomata chinês pediu que o governo desse uma satisfação para o caso, o diplomata Carlos Pentagon Bueno, era conselheiro naquele momento, disse textualmente: realmente este assunto politicamente estava errado. O governo brasileiro vai tomar providências para desfazê-lo. Mas, infelizmente, nada aconteceu até agora. O reatamento das relações diplomáticas com a China acabaria se concretizando naquele mesmo ano de 1974. Na época, o então ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, se mostrou preocupado em superar o constrangimento. Vamos ter que encontrar uma solução, dar uma satisfação à China. Afinal de contas, 9 funcionários do governo chinês sofreram toda sorte de humilhações e violências aqui e o equivalente a $50 mil de então, aproximadamente, foi tirado deles e, teoricamente, depositado numa conta no Banco do Brasil e ninguém sabe onde está esse dinheiro. Em valores de hoje, o dinheiro apreendido com os chineses seria algo em torno de R$1 milhão. Nada diante da corrente de comércio de 70 bilhões de dólares entre Brasil e China, que é atualmente o nosso principal parceiro. A China não esqueceu isso, mas o Brasil faz de conta que a China já não se importa mais. No dia 26 de setembro, uma audiência da Comissão da Verdade no estado do Rio de Janeiro discutiu o caso dos 9 chineses. O relatório encaminhado ao governo recomendou que a condenação seja anulada, que o decreto de expulsão seja revisto e que o dinheiro apreendido seja devolvido. Dinheiro em si não é grande coisa, mas o significado desse montante tem mais significado político, porque era considerado fundo de subversão. Isso não procede. Que realmente, como disse a pergunta, foi ilegalmente apreendidos. Tem que ser devolvido. Eu sou favorável a que se chegue a uma fórmula de devolução e que se reconheça que houve um erro, aí podemos dizer sério, grave, em termos que ferimos até os bons princípios do direito internacional. Eu acho que o Brasil tem sim que pedir desculpas e devolver o que tem que devolver para zerar a relação, né, dos dois países. Alguém tem que pegar o touro à unha aí. Está na hora, nós devemos isso aos chineses. É uma questão de correção da nossa parte. É melhor antes tarde do que nunca.